Salve, salve, doutores! Sejam bem-vindos de volta ao canal do Doutor Dinheiro. E hoje nós vamos falar de investimento em ações. Para você que está pensando em investir na Bolsa de Valores, mas está com certo grau, está com um pouco de medo. Vamos ao vídeo. E aí, pessoal, se inscreva no nosso canal. Então, pessoal, você que está pensando em investir na Bolsa de Valores, está com um pouco de medo, olha, eu quero frisar para vocês somente dois conselhos que eu recebi há um tempo atrás. E assim, eu fiquei pensando nisso e hoje eu vejo o quanto que eles são importantes. O primeiro conselho é: entenda o risco. Entenda o risco. O risco envolvido em investir em ações. Por quê? Investir em ações não é uma métrica, não é uma matemática exata. Você até pode pensar, algumas pessoas podem até dizer para você que é simplesmente matemática pura e simples, mas não é. Investir em ações vai muito além disso. Por quê? Você está investindo em negócios, em empresas, em coisas que envolvem o ser humano. Então, dá um exemplo. Eu sou investidor da Braskem. Eu também nem sei porque eu invisto em Braskem. Eu sei que eu comprei em algum momento da minha vida e eu não costumo vender ações. Mas eu não sei. Mas houve aquele problema da Braskem agora lá em Maceió com as minas. A mina está com risco de desabamento, com problemas e tal, e aí desabou as ações. Então, você mexe exatamente com o problema que as empresas validam, ser humano. Então, assim, em algum momento alguém recebeu essa advertência que não era para explorar mais as minas ali, e os caras continuaram explorando e agora estão causando problema. Então, assim, é uma empresa que gira bem, que é uma empresa boa, porém tem esse problema que está sendo afetado agora por causa desses abalos sísmicos que está sofrendo e a empresa está em decadência. Então, não é uma matemática, a gente não consegue prever isso com matemática. Isso acontece. E assim como outras coisas, vamos supor, Magazine Luiza. Magazine Luiza de 2015 para lá explodiu, todo mundo queria. Magazine Luiza, melhor empresa da Bolsa, todo mundo queria. Cara, uma empresa de varejo. Varejo é um ramo extremamente complicado para se lidar. Porque o varejo ele depende muito de dinheiro externo, seja de capital de giro, pega dinheiro emprestado com o banco para manter ali funcionário, aí funcionário sai, você tem que indenizar, e aí você tem que pagar, e é isso e aquilo, e aparece um monte de coisa, operação, conserto de maquinário, e aí tem muitas operações que fazem a operação do varejo, muitas operações que fazem a operação do varejo ficar complicada, ficar complexa. E aí os gastos aumentam. Então, assim, não tem como você prever essas coisas com matemática. Então, o risco que eu estou querendo te mostrar é que toda empresa, toda ação tem risco. Você precisa entender. Ah, mas por que nós investimos em ação, então? Por quê? Porque, querendo ou não, a ação ao longo prazo, que aí a gente entra no segundo conselho, que é o pensamento de longo prazo. Ao longo prazo, as ações costumam te dar um resultado melhor do que a renda fixa. Isso, de modo geral, é uma regra, mas tem muitas exceções. Tem gente que prefere investir em renda fixa, porque o dinheiro vai estar sempre subindo, mas em contrapartida tem gente que não gosta de investir. Eu, por exemplo, não gosto muito de renda fixa. Apesar de ter algumas pontas em renda fixa, eu não sou muito fã, porque eu não gosto muito de deixar meu dinheiro no banco. Não gosto muito de deixar lá, eu fico com medo de acontecer alguma coisa. Apesar de não ter mecanismos no Brasil para acontecer igual aconteceu na poupança, quando o Collor confiscou tudo, mas eu gosto de investir em negócio, eu gosto de botar o meu dinheiro para trabalhar. E quando você investe em ações, você está colocando o seu dinheiro para trabalhar, você está financiando uma empresa. Você está financiando o capital dessa empresa. E aí tem muitas outras empresas, tem muitas empresas boas na Bolsa, com mercados mais perenes, energia elétrica, seguros. Existem empresas boas na Bolsa que você pode investir. Então, assim, primeiro passo que você tem que fazer, entender o risco de investir em ações. Ah, mas eu vou ficar milionário com ações? Pode ser que sim, pode ser que não. Tem milhares de empresas aí, como a Oi, como a CEMIG, que é uma ótima empresa,
não que a Oi pareça com a CEMIG, que a CEMIG pareça com a Oi, mas é porque eu lembrei agora. Mas a CEMIG é uma empresa que despencou, foi o outro vídeo que eu coloquei, porque federalizou, né? Houve uma federalização, houve um indício de federalização, não federalizou, houve um indício de federalização. Então, esse indício de federalização fez o mercado se mexer. E aí, o que o mercado fez? Derrubou a ação da CEMIG. Uma empresa boa, foi derrubado. Então, não é matemática pura e simples. Então, assim, o risco é enorme. Então, assim, tem gente que prefere investir em mercados mais perenes, como o mercado americano, que não sofre tanta influência de notícias de política. Então, a gente investe em ação procurando algo melhor, né? Eu posso citar aí Eletrobras, que pode ser uma empresa... tem muito problema, sofre com a política, né? Porque como é uma empresa pública, as pessoas tendem a usar, né? Os políticos tendem a usar ela para instrumento de política pública e aí derruba a empresa, né? Mas aí você tem Taesa, você tem BB Seguridade, você tem Caixa Seguridade, que são empresas que você pode investir com um pouco mais de segurança. Não que não tenha risco. Existe o risco em todas as empresas, mas você tende a mitigar esse risco investindo nessas empresas. Empresas mais perenes, empresas que têm uma questão de você manter um balanço, os resultados vêm de uma forma mais linear, então você consegue controlar. Agora, se você não entende do risco, se você não tem um pensamento de longo prazo, porque você precisa comprar as ações e praticamente esquecer, claro, continuar estudando, mas o que eu digo esquecer é comprar e não vender, e vai embora. Isso aí é pensamento que eu tenho e tem muita gente também que corrobora, né, que gosta, né, que assina embaixo desse pensamento. Agora, se você não tem esses dois, cara, é melhor você ficar na renda fixa mesmo, deixar na poupança, nem é investimento poupança, mas você deixa lá na poupança. Então, assim, você precisa entender o seu perfil, né? Você precisa entender o seu perfil. Se você é ultra conservador, cara, coloca o teu dinheiro no fundo de renda fixa. Eu fiz um inventário que a cliente começou... Cliente não, né? Os herdeiros, né, que me contrataram, porque a cliente faleceu, mas ela colocou num fundo, aplicação mínima de R$200 mil, ela colocou, salvo engano, em 2010. Salvo engano. Não tenho mais ou menos a precisão. E quando foi resgatar agora, depois da morte dela, o fundo passou dos 700 mil. Então, tem gente que escolhe esse lado, gosta de ver o dinheiro dele ali crescer e nunca diminuir, nunca cair, né? Porque a gente só costuma dizer que a gente só perde dinheiro com ações na bolsa de valores se você vender. Se você não vendeu, foi desvalorizado. Então espera a valorização. Por isso que é o pensamento de longo prazo. E o pensamento de longo prazo não é 3 meses, 4 meses, 5 meses, 12 meses, não. A gente está falando de anos. 3 anos, 4 anos, 15 anos, 20 anos. Você precisa aprender isso. Beleza, pessoal? Se você gostou do nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, dá aquele joinha esperto. Um abraço e aquela saudação que você já conhece. Saudações endinheiradas!